Frente Parlamentar Ambientalista, mais um dos nossos podcasts, aqueles que traz as informações de Brasília e de todas essas legislações ligadas aos temas ambientais, o que acontece no Congresso Nacional, e a gente está trazendo as informações no momento que mais precisamos, que é essa retomada, né, das questões ambientais, principalmente na Amazônia, e hoje a gente vai estar trazendo aqui uma pessoa muito especial para estar falando com a gente no nosso podcast. Esse podcast que está lá no site da Frente Parlamentar Ambientalista, está no nosso Facebook, está no Instagram, está em todos os canais que a gente tem para divulgar os temas ambientais e tudo que acontece, né, em Brasília, e também com as frentes parlamentares ambientalistas estaduais, até mesmo as atividades que a gente tem com a Frente de Vereadores. Mas isso é uma outra conversa, porque essa de hoje vai trazer aqui a Adriana, que está lá no ISA, né? Uma figura fantástica, Adriana Ramos. E Adriana, antes de começar a passar para você a conversa, eu quero dizer que nessa live a gente está falando de ISA completa. Eu, como sócio fundador, você aí trabalhando com o ISA, e o nosso coordenador da Frente Parlamentar, o Nilton Tato, né? Então, é uma live de ISA hoje, vai ser bem bacana esse podcast, trazendo as imagens e as nossas conversas para que as pessoas possam ver. Nós vamos estar trabalhando hoje temas como o Fundo Amazônia, a questão do carbono, as legislações que incidem sobre a Amazônia, e vamos falar principalmente depois da realização dos diálogos amazônicos e da cúpula da Amazônia. Então, nós temos aí muitos assuntos, porque a Amazônia é a bola da vez nos temas ambientais. Nunca deixou de ser, mas agora ganha mais espaço, até mesmo porque conseguiu fazer com que o ministro Salles fosse réu em mais um processo. Então, não vai faltar assunto, Adriana. Quanta coisa para a gente falar. E eu queria que você apresentasse e apresentasse o ISA para a gente. Bom dia! Vamos que vamos! Bom dia, Mário. Super obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Enorme admiração pelo trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista, com a sua liderança desde sempre, né? E agora com essa condução do deputado Nilton Tato, que a gente tem essa honra de ter a história comum dentro do Instituto Socioambiental. Nilton também é um grande lutador, né? O ISA é uma organização que foi criada em 1994 e que vem trabalhando com povos indígenas, comunidades tradicionais, na defesa dos seus territórios, dos seus direitos, na construção de soluções sustentáveis que possam inspirar o Brasil nessa trajetória, né? E eu trabalho no ISA desde 1995, aqui em Brasília, acompanhando muito, né, esse trabalho no Congresso, junto ao Executivo, né, junto à cooperação internacional, e com uma ênfase grande nas políticas para a Amazônia, que é, como você disse, né, uma bola da vez, tendo em vista a importância da Amazônia nesse contexto das emergências climáticas, né, e também pelos riscos do chamado ponto de não retorno, né, aquele momento que, se a gente deixar acontecer, vai fazer com que a Amazônia não seja mais essa grande área de floresta tropical que cumpre um papel tão importante na regulação climática. Então, o ISA tem estado aí à frente de vários debates sobre essa perspectiva da sustentabilidade e das soluções para que a gente tenha floresta em pé e inclusão social, não só na Amazônia, mas em todas as regiões. Mas lá é onde a gente tem dois programas grandes, na Bacia do Rio Xingu e na Bacia do Rio Negro, onde a gente tem trabalhado em parceria com as organizações locais para desenvolver modelos de gestão territorial, de governança, de geração de renda, que possam, né, contribuir com essa perspectiva de qual é o futuro que a gente quer. Então, muito bom estar aqui, poder falar disso com você. Que legal. Adriano, vamos começar falando da questão da legislação, né? Que é aquela que incide sobre a Amazônia. A gente que já tentou até trabalhar aí uma lei da Amazônia, como a gente tem na Mata Atlântica, que é o único bioma que tem uma lei. Até é importante a gente lembrar, nós temos o Observatório das Leis,
dentro do site da Frente Parlamentar Ambientalista, você pode ver todas as legislações que incidem sobre a Amazônia. Adriana, como é que é essa questão da lei para a Amazônia? Como é que a gente vê essa questão do garimpo, tantos outros temas que tem para a Amazônia, quando a gente está falando de um aspecto institucional, um aparato legal, um marco regulatório? Como é que a gente pode ver esse conjunto, né? Como é que isso incide no território da Amazônia hoje, quando a gente vê ainda, por exemplo, em todas as assembleias, um bolsonarismo forte, presente, né? Quando a gente vê no próprio Congresso Nacional um grupo muito forte de políticos aí, abrigados não só na frente parlamentar da agropecuária, mas na própria questão da frente evangélica, vários desses aí com muita gente da Amazônia, com uma visão tão e uma ação tão retrógrada. Como é que você vê isso, essa questão do marco legal? Pois é, primeiro que eu acho que quem se preocupa com o marco legal da Amazônia somos nós, né? Porque a maior parte do desmatamento que acontece na Amazônia é ilegal e é como se uma boa parte das pessoas que estão na ocupação, digamos, de fora para dentro da Amazônia, não reconhecesse a legislação, né? Então, eu acho que a Amazônia tem dois grandes eixos de marco regulatório relevantes. Um deles é, obviamente, o Código Florestal, que é o que se aplica às áreas privadas e que tem sido flagrantemente desconsiderado na região. E a maior parte desses desmatamentos eles vão acontecer irregularmente em áreas privadas e também em áreas públicas, principalmente as áreas públicas não destinadas, né? Daí associado toda a lógica da grilagem, da ocupação de terra. Por outro lado, a gente tem o conjunto das leis que vêm, né, da Constituição, tanto no que diz respeito às áreas de conservação. Então, você tem o SNUC, né, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, você tem os regulamentos relacionados à demarcação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, que acabam por ser responsáveis por esses 40% da Amazônia que já estão destinados de alguma maneira. E essas, sim, legislações que, apesar de todas as fragilidades da sua aplicação, têm sido responsáveis por garantir, né, a manutenção desse pedaço de Amazônia onde não se pode desmatar. E é interessante, Mário, a gente ver que mesmo, quer dizer, nos últimos anos que a gente teve, né, não só a fragilização da fiscalização, mas todos os discursos, né, que foram fomentando a ilegalidade, aumentando, por exemplo, o desmatamento dentro de unidades de conservação, ainda assim essas áreas, obviamente, são muito menos desmatadas, porque como o desmatamento está muito associado à grilagem, ao interesse de apropriação da terra, quando você tem uma área já demarcada, uma área já destinada, um parque já criado, isso diminui a expectativa de ganho em cima daquele território. Então, a gente vê que nos marcos legais que a gente tem hoje, a destinação de áreas, né, para usos especiais, seja unidade de conservação, seja reconhecimento de terras indígenas ou titulação de territórios quilombolas, ainda é a estratégia mais efetiva de conservação que a gente tem na Amazônia. E, além disso, quer dizer, apesar dessas legislações e de outros decretos, como é a Política Nacional de Gestão Ambiental das Terras Indígenas, a Política de Povos e Comunidades Tradicionais, quer dizer, você tem toda uma regulação infralegal, né, que ajuda a pensar a forma de proteção e uso da Amazônia, mas a gente tem, infelizmente, um esforço contínuo no Congresso Nacional mesmo, né, de tentar flexibilizar essas legislações, reduzindo esse alcance, esse impacto. A gente tem toda a derivação da discussão do Código Florestal, que acaba sendo tão limitada por esse interesse de flexibilização, que não permitiu que a gente avançasse em legislações mais proativas, né? Como, por exemplo, legislações que pensassem benefícios mais objetivos para quem mantém a floresta em pé, né? Uma relação de investimentos, né, voltados para a sustentabilidade. Então, o marco regulatório ele ainda é muito relacionado à gestão do uso, né, e da ocupação, mas com poucas ferramentas para lidar com a complexidade da situação.
mas a gente também fica, ao mesmo tempo, com muito receio de abrir qualquer discussão nova, né, Mário? Você sabe É, disso melhor que eu, porque, tendo em vista que a abordagem que a gente tem visto no Congresso, ela vai contra, né, toda a onda de reconhecimento da importância da conservação da floresta, então é sempre um risco você reabrir uma discussão legislativa e, ao invés de conseguir avanços, você promover retrocessos. Adriana, esse momento que está no Congresso, no STF, né, sobre o marco legal, como é que a gente podia, esse marco temporal, aliás, como é que a gente podia estar analisando isso, a gente que tem esse trabalho com tantas terras indígenas na Amazônia? Bom, a tese do marco temporal é uma das coisas mais esdrúxulas, né, que já surgiu, porque ela é uma tese que vai na contramão do que a Constituição interpreta como direito originário. Vários deputados constituintes já se manifestaram dizendo que em nenhum momento da discussão do artigo 231 na Constituição houve essa intenção de estabelecer a data da promulgação da Constituição como um marco temporal, né? E, além disso, o Supremo Tribunal Federal ele já reconheceu, por exemplo, ele negou o marco temporal aos territórios quilombolas. Portanto, não faria nenhum sentido aceitar um marco temporal para os povos originários indígenas, né, que sempre estiveram aqui. Então, ela é mais uma estratégia, né, que vem do setor rural, notadamente dos grupos que estão articulados na Frente Parlamentar da Agropecuária, para tentar desqualificar os direitos indígenas. Felizmente, a gente está aqui conversando depois que alguns votos já foram proferidos no Supremo Tribunal Federal, sendo que o voto do ministro Zanin ele é um voto que vai contra o marco temporal, então já sinaliza uma perspectiva de maioria do Supremo contra a tese do marco temporal. E agora há uma discussão que foi aberta pelo voto do ministro Alexandre de Moraes de tentar um caminho que eles chamam de meio termo, né, que seria o reconhecimento de alguns direitos legítimos de quem comprou terra do próprio poder público, né, que depois foi reconhecida como terra indígena, estabelecendo aí uma obrigação de indenização pelo valor da terra que a própria Constituição, a princípio, rejeita, né? A Constituição entende que, se o direito é originário e aqueles povos sempre estiveram ali, qualquer aquisição de terra ou ocupação de terra dentro daquele território, ela é irregular, então ela não tem direito à indenização. O que o STF provavelmente vai caminhar é para reconhecer que há casos em que os próprios estados titularam terra a privados e que, nesses casos, o privado adquiriu aquela terra de boa-fé, porque estava comprando do Estado, então merece uma indenização. Vamos ver como é que isso vai caminhar e como é que vai ser o desenho dessa proposta. É impressionante que aqueles que votaram a favor são aqueles ligados à grande quadrilha que assaltou o país e que promoveu toda essa destruição na Amazônia. Aqui eu estava até lembrando, antes de a gente entrar no nosso, dando continuidade a essa nossa conversa, olha como é atual, como é importante nesse momento a gente estar fazendo esse debate. Eu lembro aqui que o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Então, isso a gente tem que ter claro, porque o Brasil todo essa agressão ao meio ambiente, todo esse enfrentamento contra a sociedade, as comunidades tradicionais, os povos originários, vem desse desencontro, né, que pode-se dizer assim, de interesses. E aqui eu lembro também algumas coisas, Adriano, que a gente estava podendo falar na questão da Amazônia, como as concessões florestais, que podem ser retomadas, a madeira ilegal sempre foi muito mais, do ponto de vista comercial, muito mais atrativa do que a madeira legal, que entrava numa burocracia terrível e era difícil. Nós vimos muitas iniciativas que a gente acompanhou e que acabaram falindo. Mas eu queria trazer aqui um outro ponto importante, daqueles que eu não falei no começo, como o MAP Biomas, que apresentou mais uma coleção, a oitava, mostrando aí quase que uma França de desmatamento na Amazônia, ou chegando próximo daquilo que você falou,
né, desse ponto de não retorno no enfrentamento da crise climática. Como é que a gente pode estar avaliando, por exemplo, dados como esse do MapBiomas, que hoje está fazendo 10 metros, né? A questão da própria pecuária na Amazônia, que é um grande impacto aí, a gente vê até grandes grupos econômicos e frigoríficos avaliando isso, e até próprio financiamento agrícola sendo parte disso. E aí também uma pincelada em cima da questão do garimpo nas terras indígenas. A gente tem que falar desses 3 pontos bem, para poder fechar aí um pouco esse caminho, e a gente abre outro aqui. Vamos lá. Eu tenho uma visão, Mário, de que eu acho que a Amazônia ela é tão vasta que seria possível compatibilizar vários tipos de atividade econômica na Amazônia, né? Então, a gente tem áreas que já são desmatadas e que estão consolidadas no setor agropecuário, digamos, nas franjas, né, do antigo arco do desmatamento. E aí você poderia, digamos assim, melhorar a qualidade dessa produção, assim como você tem todo um caminho para desenvolver o uso sustentável das áreas florestais, com maior inclusão social e podendo, digamos, desenvolver a partir do que os povos e comunidades tradicionais já fazem. O nosso grande problema na Amazônia é exatamente como essas forças de oposição a um projeto de sustentabilidade operam, né? E aí a gente vê, por exemplo, que o que o MapBiomas nos mostra é como o avanço da tecnologia ele pode ser positivo, né, para nos ajudar a entender a dinâmica e atender alguns requisitos do que seriam essas práticas mais sustentáveis. Então, o desenvolvimento dos sistemas de monitoramento, eles foram avançando de tal maneira a permitir que a gente hoje não só veja o que está sendo desmatado, mas entenda quais são as atividades econômicas que estão promovendo aquele desmatamento. E essa visão que o MapBiomas traz nos mostra que também é possível pensar, por exemplo, em mecanismos para fazer a chamada rastreabilidade da pecuária, para você saber de onde está vindo o boi, para onde está indo aquela carne, né? De tal maneira que em toda a cadeia produtiva você possa ter uma segurança. O que acontece é que há uma resistência muito grande dos setores empresariais de se adequar a essas metodologias e a essas ferramentas, né? Porque isso vai ampliar o controle público sobre a atividade privada. Então, com isso, fica muito difícil você, digamos, discutir seriamente, né, como você pode desenvolver uma pecuária mais, muito entre aspas, sustentável na Amazônia. Porque se a gente não for trabalhar com rastreabilidade, com controle desse gado, né, fica muito difícil poder dizer que você tem algum tipo de controle e de atividade sustentável. Então, eu acho que as atividades privadas legais, elas precisam estar reguladas, elas precisam se colocar dentro desse sistema, porque é isso que vai sinalizar tanto para dentro do Brasil quanto para fora. A gente vê aí a Europa com legislações, né, de controle do que eles estão comprando, exigindo esse tipo de controle. E o que a gente tem visto da parte do setor privado no Brasil, e mesmo do Ministério da Agricultura, é ficar questionando a legislação europeia, ao invés de dizer, olha, nós temos ferramentas e metodologias que nos permitem qualificar essa produção e demonstrar como a gente está produzindo. Então, eu acho muito curioso esse caso da legislação europeia, porque a gente ouve todo mundo falar, não, o mercado tem que se regular. E na hora que vem uma demanda que é do mercado no sentido dos consumidores, aí não pode. Aí isso é protecionismo e tal, aí não, né? Então, quando a mão invisível do mercado se torna uma mão visível dos consumidores, aí isso não pode. Então, eu acho que é preciso que o setor privado nacional abandone esse discurso retrógrado, esse discurso que fica empurrando com a barriga as soluções. Por outro lado, a gente tem situações que são inaceitáveis, como é o caso do garimpo ilegal dentro de terras indígenas. Bom, se o Brasil quer ter garimpo em áreas que são destinadas para isso, se vai controlar a forma como isso é feito, se vai conseguir uma solução para a questão do mercúrio, que já está contaminando a população inteira da Amazônia,
né, por conta do descontrole e do alto grau de contaminação que vem daí, com várias doenças associadas a isso. Essa é uma escolha política que, se o Brasil vai fazer, ele tem que estar preparado para lidar com isso. É diferente do garimpo ilegal. O garimpo ilegal é uma coisa que a gente precisa É crime. coibir. É crime. Muito mais dentro de terra indígena, além de ser crime, é uma ameaça aos modos de vida tradicionais que ameaça toda a floresta. Você sabe que tem uns estudos arqueológicos recentes muito interessantes, coordenados pelo professor Eduardo Neves, da USP, um projeto que chama Amazônia Revelada, que tem demonstrado que a forma de ocupação e uso da floresta e da terra pelos povos indígenas há milênios atrás é o que foi responsável por fazer a gente ter a Amazônia como ela é hoje. Então, essa floresta rica, diversa, que a gente vê como uma coisa relevante para o mundo, que precisa ser conservado, ela é fruto dos modos tradicionais de manejo e de uso dos povos indígenas. Então, a gente tem o cacuete de dizer que a gente precisa conservar a floresta para garantir os modos de vida dos povos indígenas, mas, na verdade, é o contrário. A gente precisa garantir Isso. os modos de vida dos povos indígenas para que a gente Para tenha ter a floresta. floresta. É. Então, qualquer atividade ilegal de alto impacto dentro de terra indígena vai na contramão de qualquer projeto de futuro em que a Amazônia segue cumprindo esse papel de regulador climático, né? É. E se a gente não entender isso e não coibir as atividades ilegais, todo o resto que a gente disser sobre conservação, redução de emissões, liderança no processo de transição É ecológica fica conversa. prejudicada. É. Adriana, eu tenho uma coisa que eu te ouvindo, e como é bom a gente estar falando muitas vezes, se encontrando em várias conversas sobre a Amazônia, uma das coisas que me fez apaixonar pelo ISA foi logo que surgiu o ISA, eu já conhecia como CEDI antes, e aí eu fui ver aquele mapa, depois virou aquele mapa sobre a mineração na Amazônia, o mapa das terras dos povos indígenas na Amazônia. Quanta coisa, está lá no Pibão, que a gente chama até dentro de casa, mas que coisa fantástica você ter aquela informação e aquilo faz a gente ter a certeza de que estamos no caminho de uma luta legal, porque aí você consegue olhar e perceber. Lógico que eu estou falando como geógrafo, mas vejo coisas assim como você falando agora sobre mineração. O Sérgio Leitão, que também de casa, fez um estudo maravilhoso, todo mundo pode estar acessando, agora está lá no Instituto Escolhas, né, para ver essa questão do garimpo, que hoje é dominada pelo PCC, pelo crime organizado, pela droga, tudo menos o garimpo. É lavagem de dinheiro na cara dura, incentivada, inclusive, pelo governo passado, pelo 01, 02, 00, todo mundo estava envolvido com essa história do garimpo legal. Então, e lógico, as armas também, que é um outro capítulo que chega na Amazônia com alto poder de destruição, mais ainda do que já tinha. Eu acho que é interessante a gente estar vendo isso e falando, porque quando a gente está aqui trazendo uma informação no podcast como esse, não está falando o que eu acho, nós estamos dizendo, ó, tem uma história, nos 15 anos do ISA, tem tudo isso, de uma certa forma, altamente trabalhada, qualificada, com as melhores formações que a gente pudesse ter. Eu me lembro de pessoas que trabalham com a gente, desde antropólogos até geólogos, muitos desses que passaram no ISA são de uma qualificação que a gente não vê em lugar nenhum. É ciência, é tecnologia, é mobilização, é tudo junto, e até advocacy, é tudo junto, o que faz com que o ISA tenha essa linha de frente e esse reconhecimento e condição de mostrar o que está apontando. Aí eu queria agora, passando por um outro tema, já antes de entrar na questão dos diálogos, lembrar da questão da bioeconomia, essa economia 4.0, essa coisa toda. Como é que você vê essa questão? Como é que o ISA, que já trabalha isso, vem vindo com esse debate, que está ganhando escala agora, mas, como você disse, isso é mais do mesmo, que já existia toda essa questão do próprio uso da floresta, né? Nós só estamos falando, talvez, de uma mudança de escala. Como é que você vê essa questão da bioeconomia, para a gente depois entrar em questões como Fundo Amazônia, carbono, coisa desse tipo?
Então, eu estou vindo de Belém, de um evento promovido pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Mineração, sobre novas economias na Amazônia, no qual eu pude participar de um painel incrível com Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Seringueiros, com a Parceiro, Neidinha Suruí, com a tudo Célia parceiro. das Neves, tudo parceiro, um monte, várias mulheres incríveis, a Valéria Incrível. Porto, quilombola, a Shirley Arara, a Lúcia Alberta Maré, que é da FUNAI agora, e a gente estava exatamente discutindo esses temas, e aí tem alguns pontos que eu acho super importante tocar, Mário. Primeiro que é assim, a gente entende que bioeconomia tem um rol amplo de possibilidades, né? Mas que não adianta botar o pronome bio e achar que, né, com esse denominativo, você transforma qualquer economia numa economia associada à biodiversidade ou à conservação. Então, acho que uma preocupação é entender que a bioeconomia é uma nova frente de economia para substituir cadeias produtivas insustentáveis que não se relacionam com a conservação da floresta. Eu tenho ouvido muita gente dizer que bioeconomia é tudo, e nesse evento que a gente estava, ia ter uma mesa que falava de que a transição era soma e não substituição, e aí eu acho que a gente vende uma ideia equivocada. Quando a gente fala de transição ecológica e de bioeconomia, é porque a gente precisa transitar de um modelo econômico para um outro modelo econômico. Vão ter perdas, vão ter substituições, sim, senão a gente não vai alcançar o objetivo. Então, acho que esse é um ponto importante de dizer. O segundo ponto é que, dentro da bioeconomia, de muitas múltiplas possibilidades que a bioeconomia traz, como coisas relacionadas à biotecnologia, como a economia, por exemplo, dos biocombustíveis, quer dizer, tudo isso precisa estar regulado com as formas de uso. E aí, de novo, né, Código Florestal. Você pode produzir biocombustíveis em monocultura? Pode, mas você precisa manter a floresta em pé. Não adianta, porque a produção é bio, achar que ela pode estar associada a desmatamento. Então, isso é uma questão super importante que precisa estar balizada. E aí, a outra coisa é que a gente está buscando valorizar dentro dessa bioeconomia a economia da sociobiodiversidade, que é a economia que vem a partir dos modos tradicionais de uso e que ela é uma bioeconomia que não está só associada às cadeias produtivas no sentido do produto, mas sim a toda uma rede de conhecimentos e toda a produção de serviços ecossistêmicos e ambientais que advém do trabalho que essas comunidades fazem, do jeito que elas fazem. Então, quando a gente fala de economia da sociobiodiversidade, que é um eixo fundamental para a perspectiva de sustentabilidade da Amazônia, a gente precisa discutir o conhecimento e os serviços ambientais associados a essas cadeias produtivas, porque eles precisam ser reconhecidos e remunerados, né, de uma forma objetiva. Porque senão a gente nunca vai ter o chamado custo de oportunidade de um produto da floresta, nunca vai ser igual ao custo de oportunidade, por exemplo, de você produzir soja. Só que produzir soja não traz serviços ambientais, não reconhece conhecimentos tradicionais associados e, portanto, não ajuda a manter a floresta em pé, além de depender de tirar a floresta para produzir. Então, Sem esse contar que é é uma commodity, né? Sem contar que é uma grande commodity. Então, a gente não pode basear essa nova economia na Amazônia na comparação com as economias tradicionais. A gente É precisa isso aí. entender que a economia que mantém a floresta em pé, né, nos supre de valores que não são tangíveis e que precisam também ser reconhecidos e remunerados. Legal. Adriana, a gente está falando disso, isso está sendo reconhecido, por exemplo, agora com a retomada do Fundo Amazônia, que já tinha aquele de recurso depositado no BNDES, que foi negado, né, pelo Salles, que quis sequestrar a Amazônia para pedir mais resgate. Isso é uma coisa impressionante, a gente que viu isso na COP, lá em Madrid, quando ele faz esse tipo de chantagem, né, global,
e que não pegou. Ainda bem que isso foi desmascarado com a própria atuação do governo. Como é que você vê a questão do Fundo Amazônia? E olha que a gente está falando de temas que estão agora, é o momento. Olha que legal que a gente está podendo abordar esse tema num podcast da Frente Parlamentar, porque são esses os assuntos que estão aí presentes no dia a dia, que a gente vai estar trabalhando agora, não só dentro do Congresso Nacional, mas em todo o Brasil, com qualquer ação de cidadania, tem que ter esse debate. Isso mesmo, Mário. O Fundo Amazônia, ele é uma iniciativa extremamente relevante, porque ele é muito inovador e ele vem numa lógica do chamado pagamento por resultados, que é muito positiva, ou seja, o Brasil fez jus a receber recursos no Fundo Amazônia, porque ele já tinha reduzido o desmatamento, que foi aquele esforço todo que aconteceu, né, nos primeiros mandatos do governo Lula. E esse processo de construção do Fundo Amazônia, ele vem muito articulado com essa visão de que você só enfrenta a questão do desmatamento na Amazônia, né, com a participação de todos os atores sociais envolvidos. Então, quando o fundo foi criado, essa ideia de ter um comitê orientador, onde não só o governo federal, mas os governos estaduais e representações da sociedade, incluindo do setor privado, né, façam parte, ele foi um pilar fundamental na governança do fundo e que acabou se demonstrando muito efetiva, porque no momento que você teve um governo que não tinha interesse que os objetivos do fundo fossem alcançados e que tentou paralisar o fundo até para utilizar os recursos que estavam ali com outros fins, isso não foi possível. Então, o congelamento do fundo é reflexo da boa governança, né, do fato de que o fundo foi criado para não permitir que governantes de plantão queiram fazer o que quiserem com aquele recurso. Então, é muito bom ver que o fundo ficou aí esses anos muito não parado, porque ele ficou rendendo, né, uma conta no banco do BNDES que ficou rendendo. Os doadores reconhecendo, né, que o Brasil tinha feito um esforço e que havia um conjunto mais amplo de interesses para além do governo federal especificamente, né, que poderiam retomar o fundo posteriormente. Os doadores não pediram dinheiro de volta, confiaram na governança do fundo para que agora a gente possa, então, retomar ele nesse momento tão importante. Tem uma decisão que foi tomada pelo Congresso no final do ano passado, quando fez a alteração na questão do teto de gastos, que retirou o teto de gasto dos recursos do fundo. Então, isso vai permitir que os órgãos públicos federais, né, possam acessar mais recursos do Fundo Amazônia para cumprir o seu papel. E no momento que a gente viu que o orçamento da área ambiental no governo ficou muito fragilizado, isso vai ser super importante para essa retomada das políticas ambientais. Eu acho que vai ser muito bom para os governos estaduais, né, poder contar com o fundo para orientar os seus investimentos, principalmente nesse momento em que o Brasil se habilita para receber a COP em 2025, né? A gente quer que o país tenha o que mostrar, que os governos estaduais tenham o que mostrar que fizeram de positivo para a Amazônia. E o Fundo Amazônia é uma ferramenta para ajudar a fazer isso, né? Então, é muito bom ver o fundo funcionar, é muito bom ver que a governança dele funcionou para evitar o uso espúrio dos recursos do fundo, e a gente vai ver agora um esforço do fundo chegar ao grande desafio, tanto desse fundo quanto de outros fundos ambientais, é fazer o recurso chegar na ponta. Porque um dos elementos de fortalecimento da ação das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, é que eles possam gerir autonomamente os seus projetos, né? E, com isso, demonstrar a efetividade dos investimentos na sustentabilidade da Amazônia. Então, tem boas perspectivas aí pela frente. Não, eu fiquei impressionado, Adriana, em Belém, tive naquela reunião com os 18 bancos, né? E o reconhecimento do Fundo Amazônia como essa fortaleza. Eu acho que, inclusive, para as novas doações,
Isso foi um cartão de apresentação. Eu vi assim, o BID promoveu, o Banco Interamericano promoveu esse debate, o BNDES fazendo um papel bem bacana e também fazendo um diálogo com o nosso pessoal. O Beto, do Ibazon, trazendo assim, essa visão de tudo isso que a gente está falando agora. Então, a gente tem muita coisa que acumula, desde o meu amigo Rubão, que me ajudou com o FSC na Amazônia, entender o manejo florestal na Amazônia, essa coisa interessantíssima, até isso que a gente faz com o ISA, que é muito legal. Tanta gente para a gente reconhecer, você falou o nome de um monte de mulheres poderosas com atuação, ou seja, nós temos tudo para fazer uma Amazônia ter um caminho bom e que a gente sabe fazer isso e tem essa associação com toda essa população, com essas comunidades, com essa gente da Amazônia, né? E quantas outras organizações eu também participo o, com a Fundação Amazônia Sustentável, agora é Amazônia, não é mais só Amazônia, e a gente pode ver assim, tem aí muita informação, universidades estão fazendo, os institutos que trabalham, ou seja, não é por falta de informação que a gente tem uma deformação política com influências muito negativas. Eu me lembro aqui do senador Marinho, né, que joga contra tudo isso que a Amazônia quer trazer o atraso para frente, né? E é muito complicado. E eu estou falando isso um pouco, lembrei agora desse encontro lá em Belém, você falou de outro, mas eu queria ouvir a sua opinião também sobre os diálogos amazônicos e a cúpula amazônica, para a gente fechar, porque passa tão rápido. Nós não falamos nem metade dos assuntos que eu tinha colocado aqui, não vou nem falar de carbono, que está aí a legislação para ser agora o marco legal do carbono para ser discutido, mas eu queria ouvir de você como é que foi a questão dos diálogos. Eu coloquei aqui para o final, porque acho que foi um grande momento nessa virada, depois de 4 anos de obscurantismo, de negacionismo, de terraplanismo, de tudo que tinha de errado, que foi testado, né, por um processo fascista, com uma coisa de exclusão social e tudo. Como é que você viu essa retomada? Eu fiquei impressionado com tanta gente se encontrando, se abraçando, dizendo: "Ó, estamos aqui, resistimos". Como é que você vê esse momento? Foi isso mesmo, foi um momento muito especial, de poder retomar o debate, o diálogo, principalmente entre sociedade civil e governos, né? E mostrar que essa efervescência da sociedade na Amazônia, ela não se deixou abater, apesar dos anos obscuros, né? Então, essa retomada nesse evento demonstrou toda a vitalidade da sociedade civil. A gente viu, por exemplo, na feira, na quantidade de iniciativas de uso sustentável da floresta que estavam lá vendendo seus produtos, na presença dos movimentos sociais, no debate acirrado sobre a questão da própria exploração de petróleo, que é um debate que ele é relativamente recente e ele está permeado por digamos, esse compromisso brasileiro com a liderança de um processo de transição ecológica. Então, ele é um debate extremamente rico, né? E que apareceu ali com uma força muito grande. Então, eu achei que foi incrível a realização dos diálogos, inclusive organizados em pouco tempo, né? Acho que a sociedade civil também realizou as suas próprias atividades para chegar nos diálogos mais organizada, com a sua mensagem de forma mais ampla, e a forma como os diálogos aconteceram, mesmo com o fato de que a gente não tem uma participação de sociedade dentro da cúpula oficial, né? E a gente acha que o fato dos diálogos acontecerem às vésperas faz com que, obviamente, o efeito do debate ele não permeia o documento oficial. O documento oficial ele é permeado com as manifestações da sociedade de forma mais difusa, mas não necessariamente com uma conexão direta entre os debates dos diálogos e o evento da cúpula. Mas tudo bem, de uma certa forma, o importante é que, para a sociedade como um todo, e mesmo para os tomadores de decisão, as mensagens que vieram da sociedade civil, seja na marcha nas ruas, seja nos seus eventos próprios, seja nos diálogos com o governo brasileiro, ela
demonstra qual é a agenda que precisa enfrentar. E o resultado da cúpula, eu acho que ele é muito interessante, Mário, porque ele é um documento bem amplo, diverso, ele trata de praticamente todos os temas, embora que a gente saiba que esses documentos internacionais, às vezes os consensos são um pouco superficiais, mas os assuntos estão ali. E mais importante que isso, o documento ele institucionaliza espaços para esse debate acontecer, Exato. principalmente no âmbito da UTCA. Então, ele reconhece a UTCA como esse espaço de governança compartilhada da região, que é super importante, porque o Brasil também precisa entender que a Amazônia não é só nossa, né? Exato. A gente compartilha ela com muitos outros países, então fortalecer a UTCA como um espaço de troca entre os diferentes países e reconhecer que na UTCA não existe a participação da sociedade, então que isso precisa ser construído, como o documento reconhece, eu acho que foi muito importante. Você sabe que eu nunca vi a UTCA tão assim presente e com tantas possibilidades. Realmente É, fortalecer o TCA foi um dos momentos marcantes desse evento. Inclusive, a gente que teve lá um debate sobre o Fórum das Cidades, né, que foi uma coisa interessante, e exigiu, inclusive, não só essa inclusão da sociedade civil, mas também dos governos locais, porque a gente vê hoje uma disfunção dos governos locais da Amazônia. Você tem municípios ali que são maiores que muitos países europeus juntos e que estão abandonados num modelo que é muito cruel para os municípios. É muita obrigação e por isso que é. esses políticos fazem tudo o que fazem, né, usando aí essas populações. Como a gente viu o resultado das eleições para o federal e para os deputados estaduais, e uma preocupação que a gente levantou ali, que nós vamos ter daqui a um ano, uma eleição municipal, né? Então, olha a importância que tem, por exemplo, de retomar o Cisnama na Amazônia, abrir espaço para os Sim. conselhos, já que a gente tem, por exemplo, isso com a própria questão do SUS, que tem ali o conselho para poder se aplicar o recurso da saúde, esses do meio ambiente também tinham que vir, porque ainda se criou aquela condição, não, a Amazônia só tem recurso, só fala em proteger, mas a gente. E o cidadão? Ora, ele é parte disso, ele vive disso, né? A gente tem que conseguir fazer com que esse cidadão ele seja o responsável por aquilo que está no seu território. Né? Como é na Lei da Mata Atlântica, que você tem um plano de biodiversidade que promove ali, que quem aprova é o Conselho de Meio Ambiente para dizer para Sim. o gestor, olha, é assim que a gente quer. A gente tem que pensar esse modelo também para a Amazônia, nessa eleição que vem aí. Eu acho que ouvi muita conversa boa. Pode ser que essas lideranças que estavam no diálogo, eu me entusiasmei muito com isso, possam ser agora os novos gestores nas suas comunidades, né? Não se fazer aquele voto de cabresto que a gente via falar tanto no Brasil, mas que é esse voto de alguém que reconhece a natureza. E a gente vai ter que ter uma atenção muito grande para essa eleição agora, porque ela pode ainda, se a gente for muito bom, enterrar de vez esse bolsonarismo que veio para a gente. Esperamos que sim, Mário, porque de fato na Amazônia a gente tem uma situação muito especial das cidades reunirem a maior parcela da população, com uma série de desafios que precisam ser enfrentados no campo das cidades, inclusive a questão, por exemplo, de geração de emprego para a juventude, né? Isso, Porque o que a gente vê muito é que quem defende o uso degradante da Amazônia, quem defende o desmatamento, quem defende as atividades ilegais como alternativa para a população, fala disso em nome dos mais de 25 milhões de amazônidas, como se todos eles se beneficiassem do que vem é, das atividades predatórias. E essa população está nas cidades e não tem nenhuma relação e nem se beneficia de forma alguma, né, com o desmatamento ilegal. Tanto é que as áreas de maior desmatamento são as áreas de pior IDH na Amazônia. exato. Então, é preciso olhar para as cidades amazônicas como áreas complexas em si que precisam
de soluções em si. A solução para a população da Amazônia está no enfrentamento das cidades e não nas áreas rurais. Não é desmatando a Amazônia que a gente vai trazer solução para a maior parte da sua população. Exato. Eu acho que ficou bem evidente isso no evento, até porque os prefeitos diziam: oh, não, nós queremos sustentabilidade, mas eu quero continuar desmatando, mas eu quero garimpo. Então era terrível. Mas, Adriana, olha que satisfação a gente poder estar fazendo uma horinha de conversa num podcast da Frente Parlamentar Ambientalista com assuntos que agora são o momento desse debate no Brasil, e que bom que a gente está podendo promover isso aqui pela Frente Parlamentar. Eu queria agradecer você muito por estar junto, que é uma parceirona, é um aprendizado estar com você todo o tempo, e o Isa também, que faz esse papel fantástico, né, de trazer esse debate, inclusive lá no Congresso Nacional, muita presença de todo o time do ISA em todos os debates, né, com você, com todo o nosso pessoal que faz incidência política na casa, e agradecer também aí a Frente Parlamentar Ambientalista com o time de primeira, Isabel, Larissa, Lídia, esse time que faz acontecer e que a gente possa levar esse assunto para todos aqueles que queiram ver como é que está a política no Brasil a partir desse Congresso Nacional, com gente que está trazendo contribuições de verdade para a política pública que possa estar chegando a toda essa inclusão que a gente quer, que o meio ambiente, com os seus temas. Quando a gente discute água, biodiversidade, clima, quando a gente discute floresta, nós estamos falando de temas para todos, diferente daquele que está pensando só ali em fazer o seu caixa de campanha. Então, é bem bacana, é difícil trabalhar no Congresso com esse time que está aí hoje, né? Eu acho que talvez é o pior Congresso que eu já peguei nos mais de 30 anos trabalhando em Brasília, mas a gente está resistindo e é isso, gente que sabe o que fala, o que faz e que transforma. Então, obrigado, Adriana. Viva o ISA, vida longa, a gente comemorou há pouco tempo essa história de ISA que está sempre renovando e trazendo coisas novas para a gente. Obrigado. Obrigada a você, Mário, que é uma grande referência, nosso líder, com quem eu aprendo muito. Obrigada a toda a equipe da Frente Parlamentar Ambientalista. Acho que a Frente Parlamentar tem uma história muito importante na construção desse caminho que a gente vem traçando, com todos esses percalços e essas dificuldades, mas é muito bom estar entre companheiros de luta. Isso aí. Obrigada pela oportunidade. Legal. Valeu, Adriana. Obrigado. Vamos nessa, todo mundo. Até a próxima. Não percam, vamos ter muito podcasts ainda para trazer, nossas reuniões, todos aqueles encontros que a gente está fazendo temáticos. Você tem acesso no nosso site, frenteparlamentarambientalista.com.br, frenteambientalista.com.br. Também você tem os nossos espaços de comunicação, você vai estar podendo ver a gente no Insta, no Face, no YouTube, todas as redes sociais têm informações sobre a política, como ela é. É isso aí, gente. Obrigado.